Nós gostaríamos de meditar um pouco com essa frase de Einstein. Vocês já leram? Já. Essa frase, ela se reporta a um dos slides que o Antônio usou, que é o chamado atavismo. O que é o atavismo? É quando nós nos prendemos a atitudes, a comportamentos, a conhecimentos anteriores àquele que se constitui em algo mais avançado do que o anterior. Todas as vezes que nós tomamos conhecimento de algo novo, amplia em nós a nossa capacidade de raciocínio. E mesmo que nós tentemos regredir para a atitude anterior, e podemos fazer isso pela nossa linha de raciocínio, lá dentro de nós isso se torna uma atitude de agressão a nós mesmos. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu com o Divaldo Franco. Ele estava em um restaurante e na mesa ao lado dele havia um grupo de jovens. E quando ele sentou para fazer a alimentação, um jovem na mesa ao lado começou a falar em voz alta o seguinte: eu odeio o espiritismo. Divaldo estranhou, né? Que Divaldo, se fosse ele, ia ficar falando sozinho, porque não ia escutar mesmo. Mas Divaldo ouviu. Só que o jovem ficou insistindo nesse chavão: eu odeio o espiritismo. Aí Divaldo disse: bom, ele deve estar falando comigo. E ele então se volta para o jovem e pergunta: meu filho, você conhece o espiritismo? Você está dizendo que odeia, você conhece o espiritismo? Te conhece o Divaldo? Sabia quem era Divaldo. E Divaldo perguntou a ele: mas por que você odeia o espiritismo? Aliás, você conhece o espiritismo? O jovem: sim, conheço. Eu fui evangelizado, participei da juventude, participei do grupo de Erd, mas eu odeio o espiritismo. E Divaldo perguntou a ele por que ele odiava o espiritismo. E ele disse assim: Divaldo, quando no final de semana eu encontro uma gata e eu percebo que dá para sair tirar proveito da moça, quando eu penso que eu vou tirar proveito, vem na minha cabeça: ela é tua irmã. Divaldo, eu odeio o espiritismo. Eu trabalho em repartição pública. E aí chega uma pessoa com a mão assim meio por trás para me trazer alguma coisa, em troca, naturalmente, de alguma concessão. E eu disse: opa, vou garantir meu fim de semana. Aí eu me lembro: tudo aquilo que nós fizermos de equivocado, nós vamos ter que retificar. Divaldo, eu odeio o espiritismo. Porque o espiritismo não me deixa fazer nada fora dos padrões da doutrina espírita. Foi quando Divaldo disse para ele assim: meu filho, você não odeia o espiritismo, você ama o espiritismo, porque a sua conduta já é uma conduta espírita, mesmo dizendo-se não espírita. O que tem aqui? A mente que se abriu para uma nova ideia não volta ao tamanho original. Mesmo dizendo odiar o espiritismo, ele não era capaz de retornar à atitude de quem não a conhece. Muito bem, essa frase aí era assim como se fosse a introdução da nossa conversa. Por quê? Porque nós ficamos a indagar como é que nós espíritas, conhecendo o espiritismo, preferimos abrir mão desse conhecimento que é o grande chão do conhecimento superior, é o máximo que nós já conseguimos alcançar de conhecimento a respeito da verdade. Abrimos mão disso tudo e voltamos à retaguarda. Lembra aquela imagem do hominídeo que foi evoluindo até chegar no homem moderno? Ninguém quer voltar à situação anterior. O celular hoje em dia, eu vi outro dia um celular que serve café, gente.
tem um celular novo que nós não colocamos lá ainda, tem um recurso dele lá que você pode utilizar para servir café. Já pensou que é isso? O bichinho não está fazendo tudo hoje em dia. Quem é que vai querer voltar para o sinal de fumaça? Mas quando chega a nível de movimento espírita, essa doutrina que é libertadora, essa doutrina que nos enxerga em espírito e verdade, nós abrimos mão disso e vamos buscar coisas lá atrás que não tem nada a ver com ela. Então é por isso que essa frase de Einstein, ela é muito verdadeira para nós, porque ela nos convida a termos fidelidade. Fidelidade a este conhecimento. Nós estamos aqui num grupo de espíritas, trabalhadores espíritas, não é isso? Nós não temos aqui ninguém frequentador de casa, nós temos aqui trabalhadores espíritas. Como nós somos irmãos na doutrina espírita, nós podemos conversar uns com os outros com muita clareza, com muita honestidade, muito diretamente as coisas. Para quê? Para que nós não venhamos a ser novamente aqueles que deturpam a mensagem vinda da espiritualidade superior, como fizemos isso no passado, quando deturpamos o cristianismo. O mundo vive hoje a crise que vive graças a muitos de nós que lá atrás preferimos deturpar o conhecimento libertador do Cristo, trazendo ideias falsas em função de interesses outros que não interesses doutrinários. Vejam que nós estamos efetivamente preocupados com isso, porque o nosso movimento espírita, ele está assim muito ampliado, ele como que explodiu, tá? Nós temos, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já passei dos 15. Quando eu comecei no movimento espírita, ser espírita significava doido, significava maluco, significava louco. Ser espírita era isso, era um alucinado. Hoje ser espírita é status. Quando você encontra alguém que diz, eu sou espírita, as pessoas dizem, tu é espírita? No meu tempo de jovem, tu é espírita? Quer dizer, a conotação de espírita hoje dá status. Então, quando você se afirma espírita, as pessoas pensam logo que você é santo, que você é um milagreiro, que você cura tudo, desde curuba até câncer. Quer dizer, as pessoas procuram o espírita para dar fé de tudo, para resolver qualquer problema das pessoas. Então, nós observamos que a nossa responsabilidade hoje é grande. Por quê? Porque o movimento espírita se expandiu, mas a doutrina espírita não expandiu-se do mesmo modo, na mesma condição da expansão do movimento espírita. A assimilação da doutrina não foi semelhante ao crescimento que se deu. Mas nós estamos falando aqui para dirigentes. Então, cabe a nós, dirigentes espíritas, a ingente responsabilidade de levar o nosso colaborador, aquela pessoa que procura a nossa casa espírita, essa mensagem da forma cristalina. Por quê? Porque, vejam bem, eu vou procurar um médico, eu estou com uma dor de cabeça, eu pego um clínico geral e vou procurar um clínico geral. Só que ao invés de eu estar com dor de cabeça, uma dor de cabeça provocada por alimentação, eu estou com uma crise de um tumor cerebral. Eu procuro quem? O farmacêutico da esquina da farmácia? Eu procuro o curandeiro de algum lugar? Não, eu quero procurar o melhor médico do melhor centro hospitalar que eu tiver possibilidade de alcançar. Não é isso? Então, quando as pessoas buscam a casa espírita, elas procuram o melhor. Elas trazem com elas alguns equívocos, mas esses equívocos elas trazem porque elas não conhecem a doutrina espírita. Cabe a nós, dirigentes espíritas, fazermos o quê? Fazermos o processo de levar a ela, com a pureza que temos, a doutrina espírita. E não trazer a casa espírita ao nível em que ela se encontra. Porque o nível que ela se encontra não precisava do espiritismo. Ela vem para a casa espírita procurando outro patamar.
E se nós pegarmos esse patamar a título de facilitar o entendimento e levarmos lá para baixo, nós estamos fazendo um processo de fraude. Então essa frase aí eu queria que vocês fixassem bem, para que nós pensemos se nós efetivamente queremos estar num processo de crescimento ou se nós vamos abdicar dessa compreensão que nós temos. Para isso temos que estudar. Temos que estudar outro no espírita. Eu gosto de fazer uma pesquisa, eu vou fazer aqui. Vocês me permitem fazer uma pesquisa rápida? Eu não vou perguntar quem já estudou o livro dos Espíritos. Eu vou perguntar quem já leu o livro dos Espíritos todinho, da primeira página à última. Quem já leu, pelo menos uma vez, o livro dos Espíritos, levante a mão, por favor. Não é a maioria. Ora, a obra fundamental, o esqueleto, a estrutura que monta a ideia espírita, trabalhadores espíritas não leram ainda. Não estou falando em estudar. Eu gosto de contar a historinha, porque com o tempo a gente esquece o assunto, mas lembra das histórias. Divaldo conta que quando ele começou jovem no conhecimento espírita, Viana de Carvalho disse a ele: leia o livro dos Espíritos. Vocês já devem ter escutado e contado pelo próprio Divaldo. E ele pegou o livro dos Espíritos e leu rápido. Sabe como é que está com pressa de acabar? E ele pulava alguns pontos. Quando ele terminou, ele foi falar com o Espírito. E agora, o que é que eu faço? Bom, agora você vai ler o livro dos Espíritos. E ele percebeu que eu pulei algumas coisas. Esses Espíritos são terríveis, né? Ele ficou prestando atenção na minha leitura. Aí ele pegou agora, leu com mais calma. Quando ele terminou a leitura, ele foi com Viana e disse: agora o que é que eu faço? Agora você vai ler o livro dos Espíritos. Geralmente a pessoa é terrível, né? E aí ele foi, pela sexta vez, fazendo a pergunta ao Viana de Carvalho, ele caiu em si. O livro dos Espíritos é para ser lido, estudado e meditado a vida inteira. Divaldo diz que desde então, todos os dias, ele estuda o livro dos Espíritos. Tá? Nós estamos comemorando 160 anos do livro dos Espíritos, esse desconhecido. Agora deixa eu aprender como é que se usa isso. Não é aqui. Como é que faz para mexer isso aqui? Tá vendo só? Aprender. E tecnologia de ponta. Beleza. É aqui, né? É setinha. Viu só? Nós vamos entrar no terceiro módulo, que é o módulo do Espiritismo em Verdade, o futuro do Espiritismo. Nós temos aqui a promessa do Cristo de que, naquela época, naquele momento, não havia possibilidade de falar toda a verdade. E ele disse para os apóstolos que ele falava para eles, na reunião dos apóstolos, no grupo mais fechado, ele falava as coisas, porque as outras pessoas não tinham capacidade de ouvir, não tinham capacidade de compreender. Ora, vamos imaginar, na época do Cristo, falar da pluralidade dos mundos habitados. O povo não entendia isso. O povo não entendia reencarnação. O povo não entendia imortalidade. Não entendia nada disso. Então, o que é que ele fez? Ele deixou esse conhecimento, esse ensinamento todinho em embrião, mas para os apóstolos, ele efetivamente ensinou as coisas como elas eram. Por quê? Porque eram almas maduras. Essas almas que tinham a capacidade de compreender uma série de coisas. Uma criança de 5 anos chegou com a mãe e perguntou: mamãe, o que é sexo? A mãe ficou apavorada. Meu Deus, minha filhinha de 5 anos perguntando o que é sexo. E aí ela fez uma aula para a criança sobre sexo. Minha filha, você sabe como nós nascemos? Aí falou. Quando ela terminou de falar, deu aquela aula sobre sexo, a sementinha, tudo direitinho, bonitinho. A criança disse: mamãe, agora como é que eu vou fazer para colocar? Porque lá eu tenho que botar assim, F ou M.
Ela tinha que marcar no colégio, no caderno dela, se ela era do sexo masculino ou feminino. E a mãe, então, deu uma aula sobre sexo para ela, que ela não tinha capacidade de compreender. Então, muitas vezes, o conhecimento da verdade, ele é paulatino. À medida que nós vamos avançando na nossa capacidade de compreensão, nós vamos também ampliando a nossa percepção da verdade. O movimento espírita, ele já está, desculpem, a doutrina espírita, ela já está no nível de compreensão do universitário, chamemos assim. Então, aquela pessoa que já tem toda a base do alfabeto, já tem toda a base da matemática, e ela tem agora uma capacidade de compreensão. É isso que nós estamos discutindo, que nós precisamos preservar. Não queremos impor aos outros. Nós não estamos aqui para dizer que todo mundo tem que ser espírita. Não, nós estamos dizendo que nós que temos esse conhecimento, precisamos preservá-lo. E Jesus então prometeu que enviaria para o Consolador. Agora vejam o que ele diz aqui. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, tá, gente? Em função desse trabalho que eu comecei a perceber. Ele diz assim, se. Você sabe o que é se? É um condicional. É uma condição. Se me amaste, eu não sou obrigado a amá-los. Eu não sou obrigado a aceitá-lo. Eu não sou obrigado a compreender o que ele fala, a buscá-lo. Não sou obrigado. Mas, se eu amá-lo, eu tenho que guardar os mandamentos. Depois que eu pulei a palavra se, eu encontrei guardar. O que é guardar? Algumas pessoas entenderam ao pé da letra. Guardar significa pegar o livro, abrir a gaveta e guardar. Então, compra o livro e guarda. Mas será que esse é o sentido que Jesus deu ao guardar? Qual é o sentido de guardar? Guardar tem o sentido de preservar, tem o sentido de cuidar, tem o sentido de respeitar, tem o sentido de interiorizar. Os mandamentos, o que é o mandamento? O mandamento é o ensino, a revelação. Se tu me amas, guarda, preserva, cultua, pratica os meus mandamentos. E eu então enviarei outro Consolador. Por que outro Consolador? Reparem bem, esse Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhecia, ele ficaria permanentemente conosco. Uma outra coisa que também demorei muito para compreender. O que tem a ver, o que é o Espírito de Verdade? Eu imaginava que o Espírito de Verdade era o Espírito que assina com o nome de verdade a codificação. E depois descobri que também não era. Olha, foi uma decepção. Eu acreditei tantos anos que o Espírito de Verdade, e a gente ficava discutindo, será que o Espírito de Verdade é Jesus? Aquela discussão, né? Será que é João Batista? Será que é Sócrates? Será que é... Mas, na verdade, Jesus não se referia ao Espírito, a um indivíduo, a uma individualidade. Ele se referia à verdade. Quando ele fala Espírito de Verdade, ele está se referindo à verdade. E essa verdade, ela ficaria conosco permanentemente. Por quê? Porque uma feita que nós ampliamos a nossa compreensão das coisas, a nossa mente não volta para a situação anterior. Deu para entender o raciocínio? Então aqui, embora tenha um Espírito que se denominou verdade, Jesus não prometeu que esse Espírito ficaria eternamente conosco, até porque nós vamos desencarnar, vamos para outro planeta, o Espírito não vai atrás da gente. Ele não vai poder estar indo conosco para tudo que é lugar, mas a doutrina em si, ela irá. Está claro isso? E ele diz que o Espírito, o Consolador, é o Espírito Santo que meu Pai enviará em seu nome. Na verdade, se referindo a uma doutrina que nos ensinaria todas as coisas e nos faria relembrar o que Jesus havia dito e que nós havíamos esquecido.
o Antônio tocou muito na questão da verdade. Vamos ver. Quais são os princípios do Espiritismo? Quais são os fundamentos do Espiritismo? Deus. Jesus falou de Deus. Falou do Deus, exatamente o Deus que nós usamos como espíritas. O Deus amor, o Deus Pai, o Deus Criador. Ele falou na imortalidade da alma, quando ele disse sede perfeitos. Nós não teríamos nenhum tempo de ficar perfeito numa existência só. Ninguém ficaria perfeito numa existência. Sede perfeito significa o quê? Que nós vamos ter quantas existências precisarmos até alcançarmos a perfeição. No momento que ele está no Monte Tabor e surge materializado Moisés e Elias, está se falando do quê? Mediunidade. Há muitas moradas na casa de meu pai, por realidade dos mundos habitados. É necessário nascer de novo, reencarnação. É uma verdade, gente. Essa verdade, ela não é uma verdade do espírita. Ela é uma verdade universal. O Antônio ressaltou inúmeras vezes. Por quê? Porque se acabarmos com a doutrina espírita, queimarmos todos os livros espíritas, nós continuaremos, a ciência vai continuar estudando a respeito das origens, nós vamos continuar na psicologia buscando a alma, a transpessoal já encontrou a reencarnação através da investigação das lembranças de existências anteriores, a ciência já está indo em direção a outros mundos. Pode tirar o rótulo espírita, mas o conhecimento em si, ele é da humanidade toda. É por isso que os espíritos disseram que o espiritismo veio para ser uma nova era na história da humanidade. E nós espíritas, às vezes por arrogância, achamos que o movimento espírita é essa verdade. Não é. A verdade são os ensinamentos que os espíritos trouxeram. E ele ficaria eternamente conosco. Os apóstolos estavam falando a respeito dessas verdades. E os fariseus estavam insatisfeitos com isso e disseram para Jesus: Jesus, manda calar esses teus apóstolos. Eles estão falando coisas que não são do senso comum. E Jesus fez uma revelação: diga-vos que se esses se calarem, as pedras clamarão. E a gente fica fantasiando, né? Vamos imaginar uma pedra, um seixo falando. Vamos imaginar um granito falando. Na verdade, o que é essa pedra? Vocês já foram no cemitério? Como é o nome daquele negócio que bota em cima da sepultura? É pedra. É pedra. E o que é que Jesus quis dizer? As pedras falarão, ou seja, os mortos voltarão e falarão. E ele diz em Joel, que o Antônio já citou, que depois desses eventos, ou seja, depois que a humanidade estivesse preparada para a compreensão desse conhecimento novo, então ele derramaria este Espírito. Olha cá, o meu Espírito, que Espírito ele está falando? A verdade. Essa verdade seria derramada por todos os homens. Os filhos e filhas profetizariam, os idosos teriam sono, os jovens teriam visões. Essa verdade viria para nós e ela continua vindo. Bom, aqui começou o Espiritismo. Kardec nos fala na Gênese que o Espiritismo, para ser estruturado, ele teve um procedimento igual ao das ciências da época, o método experimental. O Espiritismo não foi psicografado. O Livro dos Espíritos não foi psicografado. Não é como há 2000 anos, não é como o Consolador, que o médium pegava os dedos, Chico Xavier fechava os olhos, pegava a caneta e escrevia tudo. Não foi assim. Kardec pegou informações, elaborou questões,
foi buscar o entendimento desse conhecimento à luz da ciência, e de todo esse joirá do conhecimento surgiu a doutrina espírita. Como você, quando vai buscar o ouro, você pega a terra, joga o mercúrio, sacode na água até que surge o ouro. É assim que Kardec fez, ele joirou. Surgiu o espiritismo daí. E ele diz assim, como é que ele fez? Ele observa o fato, porque vejam bem, o espiritismo surgiu do fato. Lembra quando Antônio falou da verdade? A verdade é o fato. Não tem um ditado que diz assim, contra fatos não tem argumentos? Não tem um ditado assim? Vamos imaginar assim, o homem não enxerga no escuro. Isso é verdade? É verdade? Alguém aqui enxerga no escuro? Isso não é mais verdade. Na China, tem um garoto que com 8 anos de idade, já deve ter mais, enxergava em cores no escuro. Esse garoto foi levado para laboratórios, colocado dentro de câmeras absolutamente herméticas em termos de luminosidade, e descobriram que ele não só enxerga no escuro, como enxerga cores. Então, a verdade que era não se enxerga no escuro não é mais verdade. Pelo menos um enxerga no escuro. Então, o que é que a gente observa? Isso é um fato. Contra fato não adianta dizer, não dá para enxergar. O moleque enxerga. Acabou. Ele enxerga. Foi provado que ele enxerga. É um fato. Então, Kardec pegou os fatos e observou, comparou, analisou e, procurando dos efeitos das causas, chegou à lei. Depois que ele descobriu a lei que é a ciência, deduziu as consequências, é a filosofia. Em seguida chegou a religião, que são as aplicações úteis. Espiritismo não é uma doutrina, ciência, filosofia e religião. Ciência é a lei, consequência é a filosofia, aplicações úteis é a religião. Está aqui o Espiritismo. E ele diz então, Kardec, que caracteriza a revelação espírita é que ela, na sua origem, é divina. Por que divina? Porque ela foi trazida pelos espíritos, fruto do conhecimento universal. Mas a elaboração desse conhecimento é o trabalho do homem, particularmente de Kardec. Por isso que nós o temos como o codificador, o organizador, o estruturador do espiritismo. Os espíritos contam que durante a noite, Kardec desdobrava do corpo, reunia com a equipe do Espírito e Verdade, discutia com ele os procedimentos que faria naquele dia, e então, quando ele acordava, lembrando ainda daquilo que tinha sido discutido, elaborava perguntas, providenciava determinados procedimentos. Vocês devem lembrar que uma das vezes que ele estava trabalhando, pancadas na parede, vocês lembram disso? Já leram na história? E ele procurando na casa dele, de onde surgiu aquelas pancadas todas, não conseguiu, parou onde estava. No dia seguinte, ao ir numa reunião mediúnica, se comunicou o Espírito de Verdade, ele perguntou, que barulho era aquele? E ele disse, era eu, o Espírito de Verdade. Eu não estava gostando do que estava escrevendo. E Kardec disse, realmente, eu não estava gostando também. E onde é que está o erro? Tipo, bom, lê da primeira até a 30ª linha, e você vai encontrar o erro. Kardec, chegando em casa, foi ler, e exatamente na 30ª linha estava um erro gritante. Kardec corrigiu. Era assim que foi construído a doutrina espírita. Eu até pedi para o Antônio, que o Antônio te deu o trabalho agora de ler a Revista Espírita. E eu disse para ele que, ao ler a Revista Espírita um tempo atrás, eu levei um susto, gente. Sabe que susto foi esse? Que eu identifiquei num obsessor uma das respostas do Livro dos Espíritos. O obsessor estava conversando com Kardec, ele fez uma colocação, Kardec tirou a colocação dele e colocou no Livro dos Espíritos. Para quem pensa que o Livro dos Espíritos foi construído apenas com os nobres mentores da humanidade, se equivoca. Kardec nos coloca que toda a sociedade do mundo espiritual participou desse processo. E aí nós vamos encontrar, o Antônio espero que encontre para mim
Quando na hora que ele lê, ele vai lembrar do Livro dos Espíritos. A pergunta é: o Espiritismo se tornará crença comum? E a gente pergunta, essa pergunta é feita de outra forma: todo mundo vai ser espírita? Mas não foi Kardec que perguntou. A gente entende logo assim: todo mundo vai ser espírita, ou seja, vai acabar o catolicismo, vai acabar o protestantismo, vai acabar tudo, porque agora todo mundo vai ser espírita. Não foi o que Kardec perguntou. Kardec perguntou para os espíritas se o espiritismo se tornará crença comum. O que é o espiritismo? Deus, reencarnação, mediunidade. E a resposta dos espíritos é que sim, se tornará crença geral. É interessante, eu escutei outro dia o Papa Francisco dizendo assim: o inferno é uma figura, não é uma realidade. O que é isso? É uma crença. Quer dizer, a crença da não existência do inferno físico foi trazida pelo Espiritismo. E hoje a Igreja Católica já o absorveu, sem dizer-se espírita. E sem que nós tenhamos que estar lá: olha, Papa, você agora... A verdade, ela vai entranhando em todo o conhecimento humano. Agora nós vamos entrar na parte mais difícil. É aquela parte que o Antônio estava contando para vocês, que quando numa outra casa espírita nós trabalhamos esse assunto, nós saímos de lá na condição de quase esquartejados. Tá? Os comentários que nós ouvíamos a respeito do assunto são impublicáveis. Tá? E nós não ouvimos, nós vimos, porque as pessoas mandaram por escrito. Então, realmente era tipo radical, como é que chama, Antônio? Fundamentalista e outras coisas do tipo. Mas nós vamos ver, a nossa preocupação é trazer o que os espíritos dizem. Eu sou de uma época, gente, eu entrei no movimento espírita com 15 anos. E naquela época, nós tínhamos encontro regular. O pessoal mais antigo aqui, porque o pessoal tem mania de não querer ter idade, né? Mas eu não tenho problema, porque eu sou espírita, não tenho idade. E o corpo é que vai envelhecendo, e daqui a pouco eu entrego ele para a Mãe Terra. Mas eu vou continuar jovem, porque na minha cabeça eu estou cada dia mais jovem. O pessoal diz que eu estou melhor do que eu era, gente. Dá para acreditar? Quando o pessoal em casa diz que eu estou melhorzinho, é sinal que a velhice faz bem. Então, nós vamos trabalhar aqui esse assunto, que é a parte mais assim difícil para aqueles que não estão dispostos a fazer o certo. Mas vamos lá. Como é que se conhece o espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Quando eu era jovem, no corpo, eu achava que ser espírita é estar na casa espírita todo dia. Eu tinha atividade em 3 casas espíritas simultaneamente. Eu frequentava 3 casas espíritas ao mesmo tempo. Segunda-feira eu estava na reunião mediúnica de um, na terça-feira eu estava na palestra do outro, na quarta estava no centro. Gente, a minha vida era tipo movimento espírita. Família não existia, porque era jovem, né? Não precisava me preocupar com a família, achava eu. Quase que depois de casado fiquei solteiro de novo, porque a mulher chegou uma hora: então não é possível, eu estou aqui com 40 de febre, tu não pode faltar reunião. Tão fanatismo que eu tinha naquela época. Até que eu descobri que na verdade não é atitudes exteriores, são atitudes interiores que nos interessam. Mas esbarramos na questão da fidelidade. O Antônio já nos trouxe a ideia de que o atributo da divindade chamada imutabilidade, nós lemos como fidelidade para nós. O que significa imutabilidade e fidelidade? Ser fiel é ser coerente com aquilo que aprende. E ele já lembrou para nós que isso significa a compreensão. Quer dizer, diante dos fatos eu compreendi, eu não tenho mais que me preocupar.
eu tenho que seguir aquilo que eu já compreendi. E eu tenho que sustentar esse ideal, mesmo quando outros abandonam. O movimento espírita paraense, como eu participava da União, eu viajei para vários estados, para eventos nacionais. E o Pará era conhecido na época como um dos estados onde a fidelidade doutrinária era das mais evidentes. Quer dizer, o Pará era conhecido como um estado onde se primava pela fidelidade doutrinária. Interessante isso. Hoje a gente já não pode dizer a mesma coisa. Então é por isso que nós estamos conversando com os dirigentes do nosso movimento espírita, para que a gente acorde para essa covardia. Porque vocês vão ver daqui a pouco os espíritos mostrando que no começo a atitude dos obsessores, daqueles que são contrários ao movimento espírita, era atacar os espíritas direto. Olímpio de Castro, fundador do Lar de Maria, contava que ele, visitando as casas da Avenida Nazaré, pedindo dinheiro para a construção do Lar de Maria, ao chegar em determinada residência, ele levantou as mãos para a pessoa que estava na janela e pediu a ela ajuda para a construção da instituição que atenderia crianças e idosos. A pessoa cuspiu na mão dele, escarrou na mão dele. O que fez Olímpio de Castro? Disse: bom, essa parte é que eu mereço, agora eu quero das crianças. Então, naquela altura, ser espírita era realmente enfrentar o mundo hostil. As famílias diziam: meu filho é louco, ele está metido com essa história de espiritismo. Era essa a concepção que se tinha de espiritismo. Mas as pessoas naquela época, elas tinham fidelidade aos conhecimentos doutrinários. Hoje não. Hoje, às vezes, nós temos medo, porque chega na casa espírita uma pessoa que fala bonito. Ele tem o título de doutor na universidade. Ele é, muitas vezes, apessoado. É uma pessoa que tem boas condições financeiras. E quando ele chega na casa espírita, brincalhão, bonachão, a gente coloca logo na diretoria. Tá? Ele tem dinheiro para bancar as despesas do centro. Ele fala bem, ele tem título de doutor, só não tem espiritismo. Aí, como ele não tem espiritismo, ele começa a fazer da casa espírita ao jeito dele. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade? E o pior, que nós, com essa humildade de que nós não somos nada, não somos humildes às vezes, quem sou eu? Isso é preguiça de cumprir com a nossa obrigação. É isso que nós vamos ter que estar trabalhando aqui. O Viana de Carvalho diz que o espiritismo ele precisa ser divulgado conforme ele foi construído. Eu não posso... Olha, um exemplo. Um companheiro nosso do movimento espírita me contou. Ele é diretor de uma casa espírita. Ele disse que um dia chegou nessa casa espírita e no quadro de aviso tinha uma mensagem. A diretoria do centro espírita fulano de tal tem o doloroso dever de comunicar a desencarnação de fulano de tal. Dá para imaginar? Doloroso dever de comunicar uma desencarnação? Gente, onde é o grande lá? Qual é o mundo primitivo, o mundo normal do qual nós viemos e para lá voltaremos? Como é que uma diretoria de uma casa tem o doloroso dever de comunicar a desencarnação de alguém? Podia até ter dito: olha, comunicamos a desencarnação, que bom, ele voltou para o mundo espiritual. Não, doloroso dever, ou seja, morrer é alguma coisa ruim, tá? Esse rapaz, Sérgio Biagi, ele faz um discurso sobre fundamentalismo e espiritismo. É um artigo grande, não necessariamente se concorda com tudo que ele fala, mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz que nós temos que os nossos argumentos, eles têm que estar alicerçados na codificação. A nossa vivência, seja o teu viver, aquilo que a doutrina ensina, não pode ser outra coisa. E ele diz assim: se nós não tivermos essa base, nós vamos nos confundir com qualquer espiritualismo. Porque o nosso diferencial é o espiritismo. É o que o espiritismo nos trouxe. Se nós não conseguirmos colocar isso em prática, nós estamos igual a todo mundo.
Bom, começaram a chegar na casa espírita novidades. Olha Kardec lá atrás nos advertindo. É melhor negar 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Por quê? Porque 10 verdades que eu negue, a maneira se mostra, a maneira se impõe. Uma mentira que eu admita, olha, isso atrapalha um bocado. E para isso nós temos que estudar. Vocês conhecem o WhatsApp? Conhecem? Gente, não tem dedo duro pior do que o WhatsApp dos espíritas. Olha, a espiritada posta cada maluquice. Eu fico pensando como é que pode o companheiro que faz palestras, que fala em nome do espiritismo, me postar tanta imbecilidade, gente. Aqui sou eu mesmo, não é Viana de Carvalho não, tá? Como é que pode uma pessoa colocar coisas absurdas em nome de espiritismo, gente? Divulga qualquer coisa que aparece lá. Tem mensagem do Chico Xavier, psicografada por alguém que eu não sei nem quem é, que diz coisas que Chico Xavier se arrepiaria se soubesse que estão falando o nome dele. Eu estive no segundo Congresso Espírita em Brasília. Estava na mesa Divaldo, Raul e um outro médico, eu não sei o nome dele, nem lembro o nome dele, não faço nem questão de lembrar. Aliás, eu sei, não vou citar o nome dele, tá? E aí, Divaldo disse para o presidente da FEB: se vocês colocarem papel na frente do companheiro, ele vai psicografar a mensagem de Chico Xavier. Tendo Chico ou não tendo Chico? Olha, gente, esse companheiro psicografou a mensagem. Colocaram papel na frente do Divaldo, colocaram papel na frente do Raul. Sabe o que eles fizeram? Ele pegou o papel e empurrou. Raul fez a mesma coisa. Já que vocês querem circo, vocês vão ter. Foram psicografadas 2 mensagens, uma de Chico Xavier, outra de Divaldo, outra de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, gente, tinha uma mulher e 10 amantes. Olha, a mensagem psicografada por Juscelino era piega, gente. Vocês pegaram aquelas mulheres que frequentam a igreja de saia grande, o que elas falam, Juscelino Kubitschek escrevendo. Não tem nada de Juscelino Kubitschek. Chico Xavier começava na mensagem psicografada de Chico, começava um tema, parava no meio do caminho sem terminar, começava outro, parava no meio do caminho. Chico estava, acho que ele tinha tomado uma antes de vir para a reunião, estava nervoso, e não falava nada com nada. E as pessoas divulgando Chico Xavier. Por quê? Porque tinha um nome chamado Chico Xavier. Nós temos agora as correntes de Chico Xavier. Eu recebo de vez em quando uma corrente. Chico manda rezar pela paz mundial, que em 2019, se o mundo não acabar, não acaba mais. Gente, está assim um negócio, 50 anos para cá. Uma mensagem que eu vi psicografada, divulgando aí, era os 3 períodos de 50 anos. Começava não sei quando, terminava não sei quando. Aí eu fui fazer conta, nenhum dos 3 tem 50 anos. Tem coisa de 20 anos, tem coisa, não sei de onde surge os 50 anos. Mas o público espírita pega esse negocinho e divulga. Mas Kardec nos alertava: repelir 10 verdades do que aceitar uma única teoria errônea. E aí vem a parte que nos toca, a nossa responsabilidade: dignificar a doutrina espírita que nos consola e liberta, vigiando da pureza e a simplicidade. Nós temos que dignificar, para que não colaboremos, sem perceber, nos vícios da ignorância, nos crimes do pensamento. Guarda, lembra de Jesus? Se me amares, guardar os meus mandamentos, guarda, pois, na tua existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque o dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe conta. Há uma mensagem de espírito que fala do Hospital Esperança. Já ouviram falar? No mundo espiritual, criado por Eurípides Barçanufo. Esse hospital psiquiátrico, por sinal, é destinado aos espíritas falidos. O pessoal que espíritas falidos. É o pessoal que sai daqui achando que está em cima da carne seca e descobre que estava em cima de outra coisa que eu não posso falar aqui. Então,
chegando ao mundo espiritual, vai prestar conta. Sabe por quê? Vocês já devem ter visto mensagem de pessoas que assinam documento no mundo espiritual, porque a fila de lá para cá tá braba, gente. Vocês vão passar fila de banco, é fichinha. Fila de supermercado é tranquilíssima. Para reencarnar do jeito que o pessoal está evitando criança nascer. Ora, meu tempo, na minha geração anterior, minha bisavó teve 19 filhos. Dá para imaginar o que é 19 partos? 19, gente. Meu avô e minha avó não faziam outra coisa, só filho. E o meu bisavô, que não ficou satisfeito com a história, ainda pulou a cerca para fazer mais 2 fora. Vocês já imaginaram que é 21 filhos? Eu estava contando para uma amiga isso, e ela me disse assim: Heitor, isso é fichinha para o meu pai. Eu disse: meu Deus do céu, como é a história do seu pai? São 46 filhos. Meu filho, como é que ele fez? Disse: com uma mulher só? Não, eu não sei quantas. Ela não sabia nem quantas mulheres tinha, mas eram 46 filhos. Hoje em dia, quando o pessoal casa, quantos filhos vão ter? Não sei. Está muito cara a vida. Olha, só não tem filho pobre, é rico, porque pobre tem. Os pobres continuaram tendo filho. O pessoal que tem um poder aquisitivo melhor não tem filho porque não tem dinheiro. Já repararam isso? Então vejam lá. Os espíritos nos colocaram que tem no mundo espiritual 21 bilhões de espíritos vinculados à Terra. Aqui tem 7. Olha, 3 para 1. Desencarna 1, tem 3 querendo vir. É uma proporção grande, né, gente? Para nós virmos, nós prometemos. Olha, gente, eu não quero nem lembrar o que eu prometi. Mas eu devo, do jeito que eu estou endividado, eu devo ter prometido muita coisa. E aí, assinado, porque os espíritos não acreditam nas nossas palavras, não. Vem pensar aqui: eu falei, o vento leva. Não, escreve aqui e assina. Vocês vão encontrar nas obras o pessoal assinando carta de compromisso. E nós assinamos a nossa carta de compromisso de trabalhar com fidelidade pelo Espiritismo. Aí chegamos aqui, achamos que nós somos livres. Mas nós vamos desencarnar, gente. E olha, nós vamos prestar conta. Aí vamos dizer assim: eu prometo. Calma, agora vai para o fim da fila. A nossa responsabilidade como dirigente espírita é muito séria. Nós tivemos alguma coisa com relação, na nossa experiência de igreja, chamado Index Proibitório. Vocês já ouviram falar? O Index Proibitório era uma norma da Igreja Católica que proibia a leitura, escrever coisas que iam contra a Igreja. Era proibido, por isso que em Barcelona confiscaram os livros de Kardec e queimaram no Auto de Fé. Era o Index Proibitório. Aqueles livros eram proibidos de serem escritos, publicados e tudo mais. Hoje em dia, nós estamos com uma enxurrada de livros mediúnicos. Divaldo nos contou numa conversa, o Marco estava presente, ele pode confirmar se eu estiver mentindo. Pelo menos o Marco estava, só o Marco estava aqui, nós dois. Divaldo nos contou assim: quando os obsessores da humanidade descobriram que eles não podiam estrangular a doutrina espírita, eles resolveram fazer o seguinte: para cada livro espírita sério, eles fariam 5 perturbados. É aquele livro que fala de doçura. Vocês lembram da Violeta na Janela? Violeta, eu comprei aquele livro, adorei. Ela dizia que ela ia ao banheiro, coisa mais banal da nossa vida. Todo mundo aqui vai no banheiro, não vai? Pois é, a Patrícia contando que ela ia no banheiro no mundo espiritual, foi, ela vai no banheiro. Ela conta que ela parecia um passarinho aprendendo a voar. Quando ela no mundo espiritual quis aprender a volitar, que ela ia bater na parede. Meu Deus, aquilo, Então os espíritos construíram essa ideia. Para cada obra séria, 5 perturbadas. E nós, dirigentes espíritas, sem fazermos a devida triagem, damos andamento nessa loucura. Quando eu era jovem, eu comprei na livraria da União Espírita Paraense, livraria André Luiz, um livro chamado A Vida no Planeta Saturno. Eu sempre gostei de saber das coisas lá fora, fofoqueira, né? A Vida no Planeta Saturno, escrito por Maria. Olha só, botaram o nome de Maria na confusão. Maria, a excelsa mãe de Jesus, não foi uma Maria qualquer, foi a excelsa mãe de Jesus.
E eu comprei o livro, porque eu queria saber como era Saturno. Não sei nem como é a Terra, mas queria saber como era Saturno. E lá é o seguinte, o médico contando que Maria, quando chegava um pouquinho mais cedo que o pessoal que tivesse chegado atrasado, eles deixavam uma vitrola, não tinha DVD, nada disso, na época da vitrola mesmo. Eles deixavam uma vitrola com muita música clássica, para ela ficar se embevecendo com as músicas clássicas. Olha, gente, metade do livro era falando do médium. É Maria elogiando o médium. Eu não sei a outra, não sei como é Saturno, porque eu não aguentei mais ler o resto do livro. Então a situação é séria. Nós tivemos uma tradução do Livro dos Espíritos, que a União também vendeu, mas depois se afastou, depois que descobriu, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos que dizia assim: o que aconteceria se, em relação a um determinado assunto? A resposta correta é assim: pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Pobre ser. Sabe como ficou a tradução nova? Pode ser que um sopro de Deus possa abater. Quer dizer, Deus não é mais todo poderoso. Pode ser, se ele tiver com sorte, ele consegue. Então, a nossa responsabilidade como casa espírita não é impedir que as pessoas leiam. Elas podem comprar o livro onde elas quiserem, elas podem ler o que elas quiserem. Mas, se eu estou vendendo na casa espírita um livro, eu estou chancelando ele. Eu estou dizendo que aquele livro é um livro espírita. Vocês vão ver uma coisa absurda aqui. Numa reportagem de um jornalzinho chamado Consolador, foi perguntada a Divaldo Franco qual a atitude do dirigente espírita aqui. Aqui não é dirigente espírita? Não é aqui que nós estamos, dirigente espírita? Pois é. Dirigente espírita não é só diretor de reunião, não, de casa espírita. Dirigente espírita é o coordenador do IES, dirigente espírita é o evangelizador, dirigente espírita é o que para atendimento fraterno. São dirigentes espíritas. São referência na casa espírita. Diante dessa enxurrada de obras mediúnicas de origem duvidosa, Divaldo responde assim: vivemos momentos de grandes equívocos. Em função do tumulto que está nas pessoas, nós estamos vivendo uma época de tumulto interno. E há uma busca por notoriedade. As pessoas querem ser as. Eu sou diferente, eu sou o médium. Procura fama. E algumas pessoas, portadoras ou não de mediunidade, por que eu digo portadoras ou não? Porque as editoras descobriram que o público espírita lê. Nos segmentos religiosos, o segmento que mais lê é o espírita. E como as editoras não conseguiam vender os outros livros, trouxeram para dentro da editoria deles livros espíritas. Como os livros de espíritas sérios já eram da FEB, já eram da Leal, já eram da Frater, já eram da Edicel, aí resolveram contratar médiuns para psicografar livros espíritas. Pago. E isso está acontecendo. E eles, logo que entraram em contato com o espiritismo, se acreditando portadores de faculdades extraordinárias, começaram a ser psicógrafos, expositores, debatedores de relevo. Falo bonito. E aí diz Divaldo: nunca será demais que o dirigente espírita esteja vigilante. Nós temos que ser vigilantes, atentos, mantendo critérios cuidadosos, a fim de não sermos enganados, nem enganarmos ninguém. É a nossa responsabilidade. Diz ele, Divaldo: por outro lado, espíritos perversos, adversários do bem, aproveitaram-se do descalabro existente dessa balbúrdia que está aí e buscaram pessoas invigilantes, presunçosas, falsamente humildes, mas prepotentes, e fizeram mensagem destituída de autenticidade para gerar confusão no movimento espírita. Vocês lembram da história de Rostang? Hoje em dia ninguém fala mais em Rostang. Mas, antes da revelação estar concluída, mostra que o mundo espiritual é meio assim bagunçado, né? Desorganizado. Porque antes da revelação estar concluída, surgiu a revelação da revelação. Porque os livros de Rostang, ele tem um frontispício dele, que é a revelação da revelação. Ou seja, antes de estar concluída a etapa de construção da casa, já estavam fazendo a reforma.
Se vocês verem no movimento espírita, de vez em quando surge alguma coisa, tipo Ramatiz. Isso eu estou falando de antigamente. Hoje em dia são outros que estão aí surgindo para isso. Então, cuidado que a gente tem que ter com isso. Mas, diz Divaldo, se nós estudarmos sem prevenção o ditado em seu conjunto, buscando no fundo das ideias a expressão, nós vamos dizer que nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados. A pergunta que eu faço para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ler, será que Jesus falaria isso? Vou contar para vocês a história. Esse livro é isso aqui, ó. Mulheres Fascinantes. Nesse livro, que diz que é psicografado pelo espírito Leon Tolstói, são vários pontos. Um deles conta que um casal, era o esposo, a madrasta das 3 meninas, naquela época do Cristo. E o marido deu uma sova na mulher. Naquele tempo não tinha lei Maria da Penha. Então, ele deu uma surra na mulher. Saiu para trabalhar. A mulher, com raiva dele, resolveu vender as 3 crianças para mercadores de escravos. As crianças foram vendidas. Quando o marido chegou, ela disse que as crianças foram sequestradas, raptadas, coisa parecida. E as crianças foram levadas para serem escravas sexuais. Cresceram, quando adultas, ouviram falar de Jesus, resolveram procurá-lo. Porque elas queriam sair daquela vida que as violentava. Elas eram escravas, eram vendidas, elas não podiam ter liberdade. E aí, quando elas procuraram Jesus, perguntando para ele: por que prostituta, mestre? Por que nós temos que ter essa vida? E Jesus, ele falaria assim, olha a resposta: vede somente o momento, desconhecendo os projetos espirituais por detrás da situação. Ou seja, para elas serem prostitutas, havia um projeto espiritual por trás, permitindo que elas tenham sido prostitutas. Elas tiveram como missão ser prostituta, segundo a colocação aí. Tá? Oferecer-se para a tarefa ingrata, mas gloriosa. Gente, Jesus Cristo dizendo que ser prostituta é uma missão gloriosa. Não estou falando da prostituta em si, estou falando da prostituição. Vocês estão entendendo a diferença? Nós não estamos dizendo que uma prostituta seja uma pessoa ruim. Eu estou dizendo que a prostituição não é uma coisa boa. Estar no lugar certo. Gente, elas eram prostitutas, estavam no lugar certo. Na hora certa, na hora adequada, no desempenho imprescindível. Muitas criaturas me conhecerão através de vós. Já pensaram? Ter como missão reencarnar prostituta para falar de evangelho? Esse livro era vendido na nossa livraria. O livro, a pessoa que me elogiou esse livro, que era um livro fantástico, maravilhoso, é uma das pessoas que fazia a seleção de obras para serem vendidas na livraria. E deixa eu passar um troço dele. Isso é só um pedacinho, gente. Pega esse livro, eu tenho em casa, se vocês quiserem. Vocês vão se deliciar com aberrações. É isso que os espíritos fazem. Falam de evangelho, falam de Jesus. E aí, vamos olhar o nosso WhatsApp. Amados, não creais em todo o WhatsApp. Gente, eu estou lendo, eu estou atualizando a linguagem, né? Que se o nosso João Evangelista tivesse hoje, ele não ia falar mais dessa forma, ele ia falar no WhatsApp. Mas provai se essa mensagem do WhatsApp vem da verdade, vem de Deus. Porque muitos WhatsApp falsos, fakes, né? Fakes, têm saído pelo mundo. Então, gente, quando vocês receberem esses fake por aí, cuidado, tá? Vocês vão se lembrar de mim quando eu falava do João aqui no WhatsApp. E aí vem Bezerra de Menezes, o nosso venerando Bezerra de Menezes, dizendo assim: cumpre-vos transferir as gerações por vindoura com a pulcritude. O que é pulcritude, gente? Aí lá fui eu para o dicionário, porque o problema desses espíritos é que eles são cultos demais para a gente. Olha, uma vez foram reclamar
para o Divaldo. O Divaldo foi conversar com o espírito Jonas de Ângeli, porque o espírito Jonas de Ângeli é terrível. A gente lê 10 palavras e não entende 11, porque é de uma complexidade que ela escreve. E aí Divaldo foi perguntar à minha irmã, muito com cuidado, né? Porque ela era daquele tipo assim, bem espírito superior, né? Não se nivela com a gente. Minha irmã, por que a senhora escreve tão difícil? Não dava para usar umas palavras mais fáceis? Esse meu filho, espiritismo é cultura. Olha só. E aí eu fui começar a conhecer, indubitavelmente. Acho que a linguagem começa assim, tá? Pulcritude. É só assim. Então, a gente lê os livros de Joana com o dicionário do lado. E aí hoje já tem livros que facilitam a nossa vida. No livro já vem do lado a tradução. Tá? Mas com essa pureza, com essa fidelidade que nós recebemos, nós temos que pegar esse patrimônio e passar em frente. Conforme codificado pelo ínclito. Olha, ínclito. Olha só, essa palavra bonita, né? Dicionário depois. Tá? Preparando gerações novas que virão depois de nós. Eu fui um dos filhos do Jonas Barbosa. Filho, entre aspas, tá? Gente, sabe que filho dá trabalho para os pais, não sabe? Olha o que Jonas sofreu na minha mão. Não está no gibi, gente. Eu sempre fui aquele cara contestador, cheio de cri-cri, tá? É por isso que o pessoal agora me pega pelo pé. É lei de causa e efeito, tá? Aquilo que a gente faz para os outros vem para a gente. E aí, nós fomos percebendo que essa pulcritude, essa pureza doutrinária, tem que ser alguma coisa nossa. Vocês já ouviram falar de qualidade total? Já ouviram falar dos 5 S's? Quem é bom de 5S aqui? Tem um dos 5S, ou 7S, são 15S, sei lá, já tem um bocado de S já nessa história. Tem um deles, que é aquele que é o senso da verdade, aquilo que está dentro da gente. Por exemplo, por que eu lavo as mãos antes de comer? Quando eu era criança, diziam para mim assim, vai lavar a mão. Por que tem que lavar a mão? Vai lavar a mão. Escova dentes, toma banho. Chega um momento que isso é interiorizado em nós. Isso passa a fazer parte da nossa vida, ninguém precisa mandar mais fazer. A gente faz. É uma necessidade, é alguma coisa que faz parte da nossa vida. É um dos sensos japoneses que eles perceberam. Então, chega um momento que nós espíritas passamos a ter essa pulcritude no nosso conhecimento. Nós passamos a primar por essa pureza. Nós não permitimos mais o aviltamento do conhecimento. É um sentido, é um senso que a gente desenvolve. Diz o Manuel Filomeno de Miranda que antigamente os desafios aos espíritas vinham de fora. Eu contei para vocês essa história, né? Levava cuspe, era agredido, era bruxo. Em 1930 alguma coisa, a União Espírita Paraense, o prédio da União, foi fechado pela cavalaria, porque o espiritismo era condenado pelo Código Penal. A cavalaria foi lá para fechar o prédio da União. Então, antigamente, os espíritas eles eram agredidos por fora. O desafio para eles vinha de fora. Na atualidade, a crueza da perseguição é de natureza interna. Na intimidade das próprias instituições, por vigilância de alguns adeptos, que não te permite penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Agora, a situação hoje está dentro da gente. Dramas existenciais, companheiros perturbados que a gente não tem condição de dizer não para eles. Eles chegam com ideias absurdas e a gente acha que porque ele é doutor, ele sabe do assunto. Porque ele tem din-din para pagar a conta de luz no final do mês, ele pode gritar dentro do centro. Olha só a colocação do Viana de Carvalho. Vocês conhecem essa história do cavalo de Troia? Vocês lembram como foi que aconteceu a história? Havia uma guerra entre Troia e Antônio e Grécia, gregos e troianos. É professor de história. E a Troia tinha muros, esses muros foram muito bem construídos.
Troia estava muito bem abastecida de gêneros. E durante, se eu não me engano, 2 anos, é isso, Antônio? 10? Eita pau! Durante 10 anos, a Grécia ficou do lado de fora, tentando invadir Troia e não conseguiu. Até que um dia eles tiveram uma ideia. Construíram esse cavalo gigantesco e de noite colocaram na frente da cidade. O que é que fizeram os troianos? Pronto, os gregos desistiram. Resolveram nos dar um presente. E aí pegaram o cavalo e levaram para dentro da cidade. Quando o cavalo entrou na cidade à noite, os soldados que estavam escondidos saíram e abriram a cidade. Os portões da cidade invadiram e acabaram com Troia. Vejam só. Quem botou o cavalo para dentro da cidade? Os troianos. Quem coloca esse pessoal dentro da casa espírita? Somos nós. Então, será que uma experiência que teve tanto impacto há mais de 2.000 anos atrás, nós não aprendemos essa lição? Nós não aprendemos com o erro dos outros? Nós continuamos trazendo para dentro do nosso movimento espírita, para dentro da nossa casa espírita, o inimigo? Para nós meditarmos. Nós temos casas espíritas hoje, gente, que sempre foram baluartes da fidelidade e que hoje estão atrapalhadas, porque deixaram que o cavalo de Troia entrasse dentro da casa. Nós temos casas espíritas em que se manifestam entidades fazendo cantorias e os trabalhadores dizem que é o dirigente espiritual da casa. Vocês terem ideia do que está acontecendo. Nós temos um caso espírita sério em Belém, em que companheiros da reunião mediúnica solicitaram à direção da casa autorização para usar tambor na reunião de obsessão. Nós temos uma casa espírita, uma outra casa espírita, que a diretoria resolveu intervir numa reunião mediúnica em que eram feitas práticas de umbandistas. Os companheiros se reuniram, saíram, fundaram uma tenda umbandista. Graças a Deus, que Deus o leve. Eles agora estão fazendo certo, no lugar certo. Mas a casa espírita não é local para isso. Então, nós, dirigentes de espírita, temos que ter firmeza no cuidar do conhecimento espírita, como está orientado pelo Cristo e por Kardec. Deu para perceber isso? A nossa responsabilidade? Lembra daqueles lá de que nós vamos responder por aquilo que nós fizermos? E eu não quero responder de novo, gente. Olha, eu já fiz tanta besteira. Eu já reencarnei. Os espíritos disseram uma vez, eu não estava presente nessa reunião, que na minha existência anterior, eu fui cego, surdo, mudo e paralítico. Já imaginaram uma reencarnação dessa? O trabalho que eu não dei para quem quer que seja, espero que tenha nascido a minha mãe de hoje, porque ela tem cuidado comigo que você não imagina. Até hoje ela me cuida como se eu fosse criança. Acho que é porque lembrando do tempo anterior. E esse espírito dizia assim, que nessa encarnação estava muito melhor. Eu só estava surdo e viúvo. Eu digo que isso é uma mistificação. Eu nem casei ainda, como é que eu posso estar viúvo? Depois que eu fui entender, porque como eu tinha adotado crianças, eu tinha filho, mas não tinha mulher, era viúvo. Aí que eu fui entender a colocação dos espíritos. O surdo eu continuo até hoje, tá? E graças a Deus, porque olha, gente, é tão bom ser surdo. Vocês não imaginam como é bom não escutar. O pessoal aí que tem marido ou mulher que fala muito, quando briga fica blá, 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 aprende uma técnica rápida, assim que quem vai coçar o ouvido, você desliga o aparelho. Você está coçando, desliga o aparelho. Olha a pessoa fala, você mantém a sua paz. Você está em estado alfa. Tá? Bom, práticas estranhas. Aqui, o livro Transtorno Psiquiátrico e Obsessivo, Viana de Carvalho, o Manuel Filomeno de Miranda nos conta, uma casa espírita baiana, não sei o nome da casa espírita porque ele não fala, mas na Bahia. Então, o dirigente, fascinado pelas promessas de quase milagres, já repararam que quase todas as casas espíritas têm reunião de saúde, com nome diferente? Já repararam? Reunião de saúde do quê? Do corpo. Nós vamos rezar para a pessoa ficar curada.
Mas ninguém se lembra de dizer para o dito cujo, que está doente, que a doença é proveniente do comportamento moral. E que se não houver uma mudança no comportamento moral, vai continuar doente. Não, nós queremos curar o corpo. Rezamos com fé, Senhor, Tu vai curar. Mas às vezes, a doença que a pessoa tem é para evitar que ela faça coisa pior. Ela é uma pessoa violenta. Quando ela bebe, ela faz um estrago. Aí os espíritos dão um jeito de ela ficar com problema de uma úlcera gástrica. Qualquer água que ela bebe tem uma crise terrível. E na reunião mediúnica nós vamos rezar para essa úlcera gástrica ficar curada. Vamos pedir para todos os benfeitores curar a úlcera gástrica dela. Mas a úlcera é o remédio dela, gente. Então isso se chama pensar espiritamente. Não quer dizer que a gente não possa rezar pelos outros. Mas será? Por que será que ela está com essa úlcera? E aí esses companheiros, conhecendo técnicas psicológicas, ele está se referindo aqui a determinadas técnicas psicológicas. O pessoal ficou fascinado com aquilo e trouxeram para dentro da casa espírita. A pessoa não se formou em psicologia, não é terapeuta, é espírita. E é aquele espírita que é metido a saber de tudo. Então pega uma técnica do consultório que ele visitou e quer trazer para dentro da casa espírita para ele fazer. Ele é o tal. É muito cuidado. E aí começaram a aderir a estranhas práticas. Tenha o cuidado de estudar com seriedade. Pega e traz para dentro da casa espírita do jeito que entenderam. Informava que se tratava de novas técnicas, apelando para a necessidade. Lembra quando o Antônio falou? Atualizar o espiritismo. O espiritismo está atualizado. Vocês parecem coisa absurda, mas nós tivemos aqui no Pará, como eu sou um cara já velho no movimento espírita, tenho 40 e não sei quantos anos, 45 anos de movimento espírita. Eu entrei no movimento espírita em 72, por isso que eu faço conta rápida. Nós tivemos uma companheira do movimento espírita do Pará, uma pessoa que é de realce no movimento espírita, que resolveu reescrever o livro dos espíritos, porque ele estava ultrapassado. No Pará, tive que parar, é um estado importante, né? Quer dizer, não só Paris que escreveu o livro dos Espíritos, Pará teria uma reescrituração do livro dos Espíritos. Para vocês terem ideia. Então, esse pessoal descobriu que precisava atualizar o Espiritismo com conhecimentos que vinham de fora. Alegava que os modelos do Espiritismo, do livro, eu não vou nem perguntar aqui, gente, quem já leu o livro dos Médiuns. Porque quando eu perguntei sobre o livro dos Espíritos, foi um desastre. Então, eu não vou nem perguntar sobre o livro dos Médiuns. Ora, que quase todo mundo participa de reunião mediúnica. Presume-se que todo mundo aqui estuda o livro dos médiuns, mas eu me recuso. Está ouvindo? Eu me recuso a perguntar quem já pegou no livro, nem que seja para pegar, para arrumar a prateleira lá, pegar numa prateleira e colocar do outro lado. E nem isso eu vou perguntar, porque é ruim, né? Então, eles diziam que esses modelos estavam ultrapassados. Necessidade de abandonar a mediunidade, porque não se podia comprovar a autenticidade. Gente, é uma casa espírita. Mas, e chegou a um nível de, nessa casa espírita que ele se refere, tinham 3 grupos de reunião mediúnica simultâneas. Uma usando as técnicas psicológicas, a outra usando ritos africanistas, e o terceiro, a tradicional da casa espírita. 3 reuniões mediúnicas simultâneas. Tá? Esse material você vai ficar com ele. E ele diz então, quando uma instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína. Todo reino dividido não subsiste. Lembra de Cristo? E ele diz mais, facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões do que na preservação dos princípios doutrinários, brigavam, cada um querendo mandar, querendo ter razão. E ele disse que lembrava a vitória de Pirro. Pirro era uma guerra de quem foi, Antônio, que eu não lembro? É porque eu não atendi, ele já contou 10 vezes, eu me esqueço. De quem era a guerra? Cartagineses e gregos. Os cartagineses ganharam a guerra, não é isso? Os gregos ganharam a guerra, mas morreu quase todo mundo, só sobrou um. Então, que vitória foi essa que morreu todos os soldados? Então, a vitória de Pirro.
Então, a casa espírita, a gente mata todos os trabalhadores, porque a briga, o pessoal começa a ir embora, aí fica aquele grupo que predomina na sua perturbação, mas da Vitória de Pires, porque não tem mais ninguém, todo mundo foi embora. Aí diz o Manuel Filomeno de Miranda, no que diz respeito à natureza animista africanista, as práticas animistas, nós temos a Umbanda, o Candomblé, temos a Quimbanda, temos várias outras práticas. Ele diz que nobres entidades zelam pela preservação e cura das suas raízes. Não está dizendo que é coisa ruim, mas suas cerimônias, seus rituais, suas práticas são credoras do nosso melhor respeito e carinho, mas devem ser executadas em recintos próprios, não na casa espírita. Como diz o Antônio, cada qual no seu quadrado, né? Eu tenho o mesmo ditado que é cada macaco no seu galho. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado com relação a não trazer essas práticas para dentro da casa espírita. Nós temos um trabalhador do movimento espírita, ele foi inclusive dirigente de CRE. Ele se afinizou com a área africanista. Sabe o que ele fez? Largou o espiritismo e foi para a Umbanda. Está certíssimo, gente. Ele foi para onde o coração chama. O errado é trazer a prática para dentro da casa espírita. Está claro isso, gente? O cuidado que nós, dirigentes, temos que ter. Essa nota de esclarecimento foi feita pela FEB. E nós vamos ler rápido, exatamente para a gente lembrar. Como tem surgido muitas falácias, muitas colocações de que o espiritismo ele faz determinadas práticas. Vocês veem, por exemplo, em Belém, tenda espírita traz seu amado na hora. Já repararam isso? Tenda espírita. Uma das mais renomadas médias, deve ser médias, né? De Belém, não é médio, é média. E nós vemos isso toda hora. Então, as pessoas confundem. Então, a FEB fez esse manifesto. Toda prática espírita é gratuita. Você já sabe o que é isso? Não sabe. Porque existe forma de cobrar. Há pessoas que cobram reconhecimento. Há pessoas que cobram que você seja convidado para o aniversário. Que absurdo, já fiz tanto por ela, não me convidou para o casamento dela. É uma forma de cobrança. Olha, ela falou que tem vários oradores brilhantes na casa, não citou meu nome. É cobrança. Não é só cobrança de dinheiro. É cobrança de trazer aquele docinho que tinha em casa. Teve um bolo gostoso em casa. Você nem trouxe para mim. Eu já fiz tanto por você. Está lá. A prática espírita é feita com simplicidade, sem nenhum culto exterior. Eu fui numa casa espírita, eu achei interessante essa visita que eu fiz, há muito tempo atrás, hoje já não tem mais disso. Entravam os médiuns para a reunião mediúnica, cada um com a sua roupa. Eles iam numa sala do lado, onde tinha uma espécie de um gaveteiro, onde tinham batas brancas. Então os médiuns iam lá, pegavam as batas brancas, botavam por cima da coisa, para a reunião mediúnica. Porque todo mundo tinha que estar puro, roupa branca, pureza. O espiritismo não tem sacerdote, embora muitos de nós queiramos ser a última palavra. Não tem altares, imagens, dendores. Vocês já ouviram falar do Mário Barbosa? Irmão do Jonas Barbosa? O Mário era engraçado. O Mário era assim, desbocado. E ele foi chamado para fazer uma palestra numa casa espírita. E ele falando lá que a casa espírita não tem ritual, que a casa espírita não tem imagem. E disse, mas gente, tem casa espírita que pega na parede do centro, bota o retrato de Bezerra de Menezes com uma luzinha embaixo, e bota o retrato não sei de quem. Quando terminou a palestra, todo mundo ficou mudo. Quando terminou a palestra, que ele vai saindo, que ele olha lá para trás, atrás dele estava lá o retrato de Bezerra de Menezes, o retrato de Chico Xavier, o retrato de Kardec. E ele apontando. Ele achava tão absurdo a existência disso aí, que ele não acreditava que atrás dele tinha tudo isso. Tá? Então a gente acaba colocando na casa espírita essas coisas
e nem percebe. O espírito não impõe seus princípios, expõe. A mediunidade é uma faculdade que as pessoas trazem independente de religião. A gente vai começar a ver o médium não como um predestinado, mas como alguém que tem um recurso, que tem que ser usado, mas com parcimônia. A prática espírita ela é feita dentro da moral cristã. O espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços, mas mantém a sua integridade. E diz André Luiz: libertar-se das cadeias mentais, oriunda de talismãs, votos, pactos, apostas, artifícios, jogos de qualquer natureza. O espírita está informado que o acaso não existe. Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando a pureza e a simplicidade da prática espírita. Rapidamente, o tempo está terminando, nós vamos falar, eu quero dizer para vocês, que nós não temos ideia de quem seja o espírito Hippolyte Léon Denis Rivail, que nós conhecemos com o nome de Allan Kardec. Divaldo nos colocou que essa alma, ela tem o patamar de evolução de um São Luís. Você já ouviu falar de São Luís? São Luís é o espírito protetor da França, é o nosso Ismael de lá. Então, Kardec tem o nível de evolução, talvez, de Ismael. Você tem ideia, os espíritos, quando falavam com Kardec, falavam com veneração. Não chegava assim: ei, tu? Não, senhor. Ele era um ser. E a gente imagina, ora, se nós não conseguimos, no tempo de casa espírita que nós temos, ler o livro dos espíritos, imaginem ele construir o livro dos espíritos em 3 anos. Do nada. Não foi nem psicografia, foi do nada. Foi construindo, pesquisando, multiplicando, buscando informações de mais de 1.100 espíritos espalhados pelo mundo. Então vejam que essa é uma pessoa. Naquele tempo não tinha computador, naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha internet. Imagina o que é, em 3 anos, construir uma obra que nós não conseguimos ler. E ele diz assim: logo que ele tomou conhecimento, ele percebeu que aquilo que parecia diversão, aquelas mesas girantes, devia ter alguma coisa séria por trás. Mas, conversando com o Espírito de Verdade, perguntou para ele, porque foi revelado a ele que ele teria uma missão importante. E foi perguntado a ele se ele poderia falhar. Ele perguntou para o Espírito de Verdade porque ele não tivesse força, não tivesse recursos para isso. E o Espírito de Verdade respondeu que não, que é rude a missão daqueles que vieram transformar o mundo inteiro. Não basta publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficarem tranquilamente em casa. A nossa tarefa, gente, como trabalhador espírita, não é ir para a nossa reunião mediúnica, não é para a nossa tarefa do passe. A nossa missão é corroborar com essa transformação do mundo. E a transformação do mundo começa com a transformação nossa. Porque eu não posso mudar os outros se eu não mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar o mundo se eu não mudar a mim. Como é que eu posso mudar o outro se eu não consigo mudar a mim mesmo? Tem que expor a tua pessoa. Tem que te expor. Tem que te colocar, como diz assim, te colocar na chuva. Eu tenho que ir lá, eu não posso ficar esperando. Tu vais trazer contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, ver-te abraço com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te pareceram mais dedicados. Nas nossas casas espíritas não tem fofoca, não é isso? Não é isso? É isso mesmo? Nós não temos fofoca na nossa casa espírita. Não tem disse-me-disse, ninguém sai melindrado, ninguém fica chateado com o outro, ninguém, nada disso. Mas Kardec passou por isso. Tá? As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. E a gente quer que as nossas palavras sejam aceitas imediatamente. Sucumbirás sob o peso da fadiga, significa que ele estava cansado.
Quem leu o Obras Póstumas lembra do Dr. Demeure, que foi um trabalhador da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou, que era médico, e ele disse para Kardec, cuida de ti, tu está para desencarnar, teu sangue está quente, tu tem que repousar. Terás sustentado a luta quase contínua, com sacrifício de repouso, tranquilidade, saúde, até da vida, pois que sem isso viverias mais. E Kardec escreve 10 anos depois: verdade, tudo que ele falou de verdade aconteceu. Andei em luta com o ódio inimigo encarniçado, com a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme. Liberos infames se publicaram contra mim, minhas instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade Espírita de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas. Aí nós não queremos que a nossa casa espírita tenha essas coisas lá. A gente tem que superar, como Kardec superou. Intrigas, fofocas. Nós não podemos nos afastar do trabalho por causa de fofocas e intrigas. Kardec superou isso. Sabe o que aconteceu na época? Disseram que Kardec, olha o absurdo, que Kardec usava o dinheiro da venda do livro para comprar os colegas que apoiavam ele. Leiam lá que vocês vão encontrar. Kardec era acusado de comprar apoiadores dentro da Sociedade Espírita de Paris, que foi a primeira sociedade espírita no mundo. E aí nós temos o Dr. Bezerra de Menezes dizendo o seguinte: para essa problemática que está aí no mundo, essa loucura que está aí fora, a solução é o Espiritismo. Mas não é qualquer Espiritismo, é o Espiritismo conforme ofereceu Kardec. Mensagem de lógica e ciência, de fé e razão, abrindo uma nova era para a humanidade. E ele confirma dizendo assim: indispensável estudar Kardec para melhor compreender e amar Jesus. Sem estudar Kardec, nós não entenderemos Jesus. Nós temos que conhecer o Espiritismo nas suas fontes puras, não é o disse-me-disse. Gente, eu posso ter falado um bocado de besteira aqui, porque eu sou falível. Nós vamos para palestras espíritas que o pessoal abre a boca e sabe Deus o que sai. Eu já vi palestras que eu me arrepio. O pessoal coloca conceitos doutrinários que são verdadeiras aberrações da cabeça dele. E o povo diz: o povo gosta de ouvir essas aberrações. Mas o Bezerra de Menezes fala que nós temos que procurar na fonte. O Antônio nos citou onde é essa fonte. Quem sabe onde é essa fonte? Obras fundamentais, obras básicas. Mas o pessoal não gosta, essa primeira livro de espírito é muito complicado. Prefere romances. Chora tanto. Eu também choro, gente, em romances. Mas é preciso ter a obra básica para compreender do ponto de vista espírita. E diz no Sol de Esperança: ele não era um conquistador comum. Ele penetrou o bisturi nas indagações do organismo, arrancando forças atuantes do universo na imortalidade. Quando se diz assim, nós temos que kardecizar o movimento espírita, algumas pessoas ficam dizendo: está fazendo culto à pessoa. Nós não estamos fazendo culto à pessoa. Vocês, quando vão numa loja reproduzir um documento, vocês dizem que vão fazer o quê? Tirar uma xerox. A fábrica xerox já fechou há muito tempo. E nós vamos fazer uma xerox. Nós trocamos o nome cópia por xerox. Então, quando nós usamos a palavra Kardec, nós estamos falando da obra fundamental. Nós estamos falando da pureza, da simplicidade, da doutrina na sua condição. Então, aqui nós vamos observar
que nós temos que eleger e seguir como exemplo na nossa vida diária. Essas mensagens eu não vou ler, já vou estar à disposição para vocês. Mas veja que os Espíritos, Emmanuel diz assim: Kardec é professor, Kardec fala de Deus, Kardec é impugnado, Jesus é o mestre, tá? Olha, essa mensagem, Jesus de Kardec. E ele termina dizendo assim: Jesus é a porta, mas a chave é Kardec. A chave que vai nos permitir entender as coisas. Essa outra mensagem de Bezerra diz assim: Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, para evitar que nós nos acorrentemos na hipnose dos espíritos trevosos. Kardec não deve ser só crido, ele deve ser apregoado, vivido, sofrido, chorado. Sem isso, nós não faremos o Espiritismo nos períodos. Kardec deve ser sentido, estudado, adotado, meditado, analisado, comentado, interpretado, cultivado, ensinado e divulgado. Kardec não é a pessoa, é a doutrina. Diz o Emmanuel que é preciso cristianizar a humanidade, mas cristianizar com a doutrina espírita, nós temos que ser com a verdade. E sejam quais forem as barreiras, o Espiritismo cumprirá a sua missão, com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Essa frase de um ex-presidente da FEB. Eu peço autorização para a Vantude de Freitas para mudar essa mensagem. Vou ler de novo. Alá, Heitor. O Espiritismo cumprirá a sua missão de transformação do mundo com os espíritas, sem os espíritas e apesar dos espíritas. Porque hoje em dia, quem mais fala mal do Espiritismo, quem mais faz mal para o Espiritismo são os espíritas. Eu, Antônio, estamos aqui querendo homenagear o codificador. Aí estamos falando difícil, o Incletor, lá em Kardec. Tem a palavra nossa, a gente leu Joana, aprendemos. Mas por quê? Pelo devotamento, abnegação, coragem, prudência, tato, perseverança, firmeza. Para quê? Para acolher, selecionar, codificar e legar com fidelidade, lógica e simplicidade os ensinos do Senhor. Nós estamos homenageando Kardec, cada vez mais sensibilizados pela figura do Kardec. E Emmanuel, esse benfeitor que nós conhecemos, que está encarnado por sinal, ele diz assim: toda crença é respeitável. Nós não temos que dizer que o Espiritismo é mais ou menos. É como se quisesse que uma criança de 5 anos fosse para a universidade. Ela não vai para a universidade, ela tem que crescer primeiro. E é também inadmissível que um aluno que já tem um nível universitário passe a frequentar uma alfabetização. Então, cada criatura está num nível, tem uma necessidade. Mas, se nós buscamos a doutrina espírita, nós não podemos negar para ela a fidelidade. Eu não sou obrigado a estar na minha casa espírita, eu não sou obrigado a estudar espiritismo. Se eu quiser, eu tenho que ter fidelidade. E aqui, meu contato do Antônio, nós estamos colocando nesse site aqui que nós criamos, esse material está aqui, nós estamos colocando não só esse material, mas para cada casa espírita a gente produz um material, tá? Dependendo do tempo, dependendo do público. Então, se você visitar esse local, você vai encontrar esse e outros materiais e poderá contribuir conosco também, conforme a necessidade. Obrigado.